Você quer ter uma renda passiva com os fundos imobiliários para ficar mais próximo da sua independência financeira, mas não consegue entender muito bem como que você minimiza os riscos? Nesse vídeo eu vou compartilhar um panorama geral sobre os fundos imobiliários, o que ele é, quais são os tipos, os segmentos, as diferenças entre eles e também 6 indicadores essenciais que você precisa saber antes de comprar. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Kaique, certificado Ambima de investimentos. Nesse canal comentamos sobre educação financeira, investimentos de modo geral, de uma maneira facilitada. Para quem não sabe, damos o início à nossa série gratuita Como Investir do Zero. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo da playlist. Já gravei diversos vídeos com dicas de antes de você entrar nos investimentos, como por exemplo, quitar as suas dívidas, montar reserva de emergência, focar também no longo prazo. Temos também como montar uma carteira de dividendos, quais são as melhores corretoras disponíveis para você começar e hoje sobre fundos imobiliários. Primeira pergunta de praxe aqui, o que é um fundo imobiliário? Para você comprar um imóvel físico, por exemplo, envolve um alto valor, mesmo que você queira financiar, vai pagando parcelado, mas mesmo assim um montante é altíssimo. Também tem a parte de burocracia, tem que ir no cartório, dor de cabeças com os inquilinos também, e o fundo imobiliário veio para resolver isso. Ele funciona como um condomínio fechado de investidores interessados em ativos imobiliários, como por exemplo os imóveis físicos, título de renda fixa lastreado no ramo imobiliário, e com isso você passa a receber os aluguéis, parte dos aluguéis e também os juros, caso for um fundo de papel, por exemplo. Dá para comprar em qualquer corretora e quando você compra, fica custodiado na B3. Tem alta segurança diante disso, você paga uma taxa bem baixa para a B3, se não me engano é 0,2% ao ano. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro semestralmente. Lucro líquido, no caso, na forma, então, por exemplo, de dividendos. E são 100% isentos de imposto de renda, os dividendos. Tem alguns requisitos, como, por exemplo, no mínimo tem que ter 50 cotistas no fundo e também desde que você não seja dono de mais de 10% do fundo, que é bem difícil, né? Para você ter 0,01% já tem que precisar de muito dinheiro. Agora, caso você venda a cota, já tem outro fator, no caso é o ganho de capital, aí sim você tem uma tributação de 20% sobre o seu lucro. Os tipos de fundos imobiliários, cada um tem as suas particularidades. Temos, por exemplo, os fundos de tijolos, que eles são os imóveis físicos, como, por exemplo, galpões logísticos, lajes corporativas, restaurantes, hospitais, shoppings também. Eles distribuem parte dos seus aluguéis. Normalmente a cotação ela valoriza quando a taxa Selic cai, então é um efeito contrário ali, quando uma sobe a outra tende a cair, tá? Então é basicamente isso. Volatilidade mais alta que outros fundos de papel. Fundo de papel eu vou comentar mais para frente, mas é os contratos, né? Então acaba ganhando com os juros da dívida, indexada ao IGPM ou então IPCA. Prefira a localização próxima dos grandes centros, como por exemplo Guarulhos, saiu uma notícia que tem o preço do metro quadrado mais alto, porque ele está numa região excelente, então para quem está no e-commerce, por exemplo, já ficar próximo da rodovia, também ficar próximo da capital de São Paulo, então é um ponto ali essencial para os transportadores. Perfil dos inquilinos, verificar se é transportadora, se é uma indústria, se está no ramo de e-commerce, como que é o galpão, se é um foco em refrigerado, por exemplo, ou então é somente carga seca, quantas docas tem, quais são os perfis dos inquilinos, quais são os seus contratos, como que é, se é de longo prazo ou não. Se for laje corporativa, está no setor financeiro ou então tecnológico, shoppings, qual que é a localização, se tem algum outro shopping perto, né, verificando os principais concorrentes ali próximo. Agora os fundos de papel já é um pouco diferente, no caso eles são títulos de dívida lastreado aos imóveis, investem em CRIs ou então LCIs. Papel são contratos, né? Não tem os imóveis físicos. A cota valoriza quando a Selic sobe, porque ela ganha justamente diante dos juros. Volatilidade mais baixa versus o tijolo, pois pode ser indexada ao CDI, IPCA, IGPM ou então uma mistura entre eles. 4 dicas aqui, saiba qual indexador acompanha, analise a classificação de crédito dos CRIs, daí é essencial,
ajuda a você minimizar os riscos. Prazo também, quanto mais longo, acaba sendo mais arriscado, então tem que exigir maior rentabilidade, apesar que é um fundo, né, não tem uma garantia nenhuma, mas estou falando de crise aqui nesse caso, né? Quanto mais longo, acaba tendo maiores riscos. Verifique o índice de inadimplência também. Fundo misto, o próprio nome já disse, então é uma mistura entre fundo de tijolos e também fundo de papel. São menos fáceis de você encontrar, não é muito conhecido, mas existem. Fundo de fundos é um fundo investindo em outro fundo, então tem uma desvantagem porque internamente você vai ter uma taxa cobrada duas vezes, né? Então, por exemplo, cada um pode cobrar 0,5% até 1,5% ali é uma média no mercado ao ano. E aí, por exemplo, se um fundo cobra 1,5% e o outro acaba, e os dois ali 0,5 mais 0,5, 1. Então, verifique quanto que é a real taxa ali que você tem que pagar, que normalmente você mesmo assim acaba pagando menos no caso de comprar apenas um, né, se a taxa for de 1,5, por exemplo. Fundos de desenvolvimento, eles investem em imóveis em construção, visando ganho de capital na venda mais a distribuição. Então, a parte de distribuição não é tão recorrente, mas também é uma possibilidade, tem maior risco e também são mais voláteis. Alguns exemplos só para vocês entenderem, então, tem a parte de segmento aqui, logístico, indústria, galpões, lajes corporativas, hotéis, hospitais e alguns exemplos de fundos imobiliários de tijolos. 6 indicadores agora para vocês analisarem um fundo. Tem o site Funds Explorer, que eu gosto demais, tem também o Investidor 10, tem o Status Invest, tem diversos sites que vocês podem analisar de uma forma bem mais fácil. Mas o Funds Explorer, eles são bem específicos somente então para os fundos imobiliários. Tem bem mais informações, é muito avançado sobre isso. Dividend Yield é o primeiro, são os dividendos pagos últimos 12 meses dividido pela sua cotação, uma média entre 8 a 11% nos fundos imobiliários. Se for menor, indica que o fundo imobiliário possa estar caro, já que a sua cotação pode ter subido. Mesma coisa se estiver muito alto o dividend yield, a cotação pode ter caído bastante. Liquidez, prefira os fundos imobiliários com liquidez no mínimo diária de 5 milhões, porque caso você queira vender para não ter muito problema, ou então às vezes você coloca um preço muito baixo para conseguir liquidar, então prefira ali uma média diária de 5 milhões no mínimo. E aproveitando, caso vocês não conheçam os nossos serviços, entre já no site masquete.com.br, tem o serviço de planejamento financeiro, algumas planilhas também. Temos o treinamento em apenas 50 dias explicando tudo sobre renda fixa, renda variável, mentalidade, investimentos no exterior, tudo por menos que R$ 50. Tem planejamento de aposentadoria, sucessório, bônus de reforma tributária. Então é bem completo para você ter todos esses conhecimentos. Próximo indicador, preço sobre o valor patrimonial, P sobre VP. É o preço dividido pelo valor patrimonial por cota. Igual a 1 está negociando igual ao seu patrimônio, então não tem nenhum desconto, nenhum ágio também. Se tiver então menor que 1, considera que está com desconto, ou então se tiver maior que 1, considera que está com ágio. Se for menor que 1, pode ser diante de alguns motivos, como por exemplo, a gestão ruim ou então a localização não é tão boa, parte de vacância também, ou que realmente está descontado. Então tem que verificar, fazer uma boa análise e não somente verificar o indicador se está baixo, então está barato a cota, tá? Tem muito além para você analisar ali. Outro indicador é a vacância nos fundos de tijolos, então temos que verificar a localização dos ativos, o prazo de contrato, se algum dos imóveis tem uma porcentagem bem alta da receita do fundo, como por exemplo mais de 20% está somente em um único ativo, então acaba sendo um risco maior neste caso. Se tiver um único imóvel também, o fundo então acaba sendo um risco absurdo. Então tem que verificar qual que é o portfólio da carteira do fundo, também a parte de contratos essenciais, vacância física, porcentagem que está desocupada, ou então vacância financeira, a porcentagem da receita potencial que não está sendo realizada, depende do segmento. Então, por exemplo, se é um segmento logístico, ou então shoppings, 5 a 10% é o máximo ali para ficar ok. Se for lajes corporativas já pode ser um pouco mais. Cap rate, ele serve para verificar se o imóvel está gerando um retorno ideal. É o aluguel anual dividido pelo valor do imóvel. 7 a 10% é considerado ok.
Consistência de pagamento de dividendos, essencial você verificar o histórico, últimos 5 anos. Se for um fundo novo, acaba, na minha opinião, não sendo uma boa. Então, sempre quando tem um histórico ali maior, acaba sendo bem melhor, mais seguro no caso. Então é isso, esse foi o vídeo bem rápido para vocês, mais para os iniciantes e também lembrando, né, nossa série aqui gratuita, como começar a investir do zero. Então acompanhem os próximos vídeos ou então os anteriores e também, caso tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like que ajuda demais a compartilhar mais esse vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir até aqui e valeu, abraço!